A dosagem da força é de suma importância para você conseguir um movimento pleno, sem risco de você hialinizar ou você reabsorver. O assunto de hoje é o uso de mini implantes ou dispositivo de ancoragem temporária para intrusão de molares. Com o advindo dos mini implantes, abriu-se assim uma grande oportunidade para tratamentos de alguns tipos de mordida aberta, que não sejam mordidas abertas esqueletais, mordidas abertas dentárias, quando você tem extrusão de dente, ou crescimento alveolar, pequeno crescimento alveolar. Nós vamos trabalhar intruindo os molares para diminuir a altura facial posterior e, consequentemente, fechar a mordida. E os mini parafusos, mini implantes ou dispositivo de ancoragem temporária é de suma importância e veio para realmente sanar esse calcanhar de Aquiles que a gente tinha, que era dificuldade de intrusão de molares. Existia dentro da mecânica ortodôntica uma dificuldade muito grande porque você ancora em um ou dois dentes para movimentar mais um, né? Aquele princípio da alavanca. E o mini implante ele veio para justamente quebrar esse paradigma de você usar o dente. Sim, a gente vai fazer uma ancoragem esquelética. Então, quando a gente vai fazer a intrusão de molares, principalmente molares superiores, a gente sempre tem que imaginar que eu preciso de apoio vestibular e o apoio palatino. Não adianta só ter um apoio vestibular e não ter o apoio palatino. Na realidade, toda vez que eu tenho um apoio só vestibular, o que vai acontecer, pelo volume da raiz palatina ser maior, o molar ele vai intruir, mas com uma inclinação para vestibular. Se é isso que você quer, maravilha. Na grande maioria das vezes, a gente não quer isso, a gente quer intruir plenamente o dente. Então, eu tenho que ter um apoio na região palatina. Então, você pode usar dois apoios na vestibular, na mesial e na distal do molar, e um apoio na palatina. Como você pode colocar o apoio da palatina mais para mesial ou para distal e o apoio da vestibular mais para mesial e para distal. E usar só 2 mini parafusos em vez de usar 3 mini parafusos. Você pode ter isso. Em vez de usar 2 na vestibular e um na palatina, pode usar um na mesial, na vestibular, e outro mais a distal na palatina, ou ao contrário. Com isso, você vai usar uma mecânica de elástico ou de mola para você fazer a intrusão. Importante com relação à intrusão, a gente tem sempre que imaginar que o dente foi programado para receber força axial. Então, o movimento de intrusão é um movimento mais difícil, por quê? Porque o dente foi programado para contrapor esse esforço e também porque você concentra um pouco de força na região apical. A dosagem da força é de suma importância para você conseguir um movimento pleno, sem risco de você hialinizar ou você reabsorver. Então, levem isso na cabeça. A força ideal para você movimentar o molar, movimento de intrusão, 85 a 100 gramas. Não passa disso, não precisa. É você fazer essa força, mede lá com o tensiômetro e deixa agir. Então o movimento vai acontecer, a média de movimento é 1 milímetro mais ou menos de intrusão a cada mês. Então é um movimento pleno. Agora, qual o cuidado que a gente tem que ter nesse movimento de intrusão? Observar a proximidade das raízes com o assoalho do seio maxilar. Então, observa isso, tira uma radiografia, ou na própria documentação, na panorâmica do paciente, ou uma radiografia periapical, e observa se há uma proximidade da raiz palatina ou das raízes com o assoalho do seio maxilar. Se houver uma proximidade, a gente vai correr o risco de forçar muito uma região de osso mais mineralizado, ou seja, menos irrigado, e, consequentemente, correr o risco de reabsorver um pouco a raiz. Então, esse é um detalhe importante e um cuidado a ser tomado durante a movimentação de intrusão.